Boa noite, Limeira. Começando mais um Conecta Mais aqui pela TV Agora, canal 162, transmitido pela Soul TV, também pelo Facebook e YouTube. Hoje temos aqui a presença ilustre da nossa vereadora de Limeira, Isabeli Carvalho, a primeira travesti vereadora eleita de Limeira no seu segundo mandato já. Como você tá, Isa? Ou seja, a primeira eleita e a primeira Reeleita também. Eu tô bem, muito olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que acompanha o programa Conecta Mais. Prazer imenso estar aqui, eu tava louca para vir aqui, né, gente, programa do meu amigo Percy Alves, né, eu não podia deixar de passar por aqui, de dar um alô para você, Percy, para a audiência que acompanha o programa, que é maravilhosa, e para falar nos babados que tá rolando nos bastidores aí, tudo sobre a nossa parada. Que delícia, bom, feliz pra caramba em saber que a gente vai voltar a ter uma parada boa, de qualidade, depois de tantos anos que ficou. A gente ficou muito tempo separado também, né? Ficamos um período sem parada, e nós retornamos, salvo engano, em 2018, com já uma parada muito boa, potente, embora nós não tínhamos nossa representação na Câmara ainda, então não tinha a possibilidade maior de articular o orçamento público para voltar para as políticas culturais LGBTQIA+. Mas já foi uma parada maravilhosa, e depois dessa parada vieram outras paradas, veio o nosso mandato, né? Fomos eleitas, pudemos controlar aí parte do orçamento também, para chamar a atenção, né, da importância de valorizar e de se promover a cultura LGBTQIA+, porque também é cultura, e voltar isso também para a nossa maior política de visibilidade, que é a Parada do Orgulho. Então, 10ª foi um sucesso estrondoso, né, na região, né, a maior da região, e a 11ª promete ser mais ainda. Que delícia que vai ser. Agora vai ser em dezembro a parada, né? Dezembro, porque o município passou aí por uma série de dificuldades, né? O executivo pediu a nossa complacência, e lógico que nosso intuito é dialogar, é abrir o diálogo, né? Então nós tivemos o entendimento aí das dificuldades financeiras que o município passou, né? Se são reais ou nem tanto. Aí há controvérsias, mas acaba que a gente decidiu dialogar, né? Houve um movimento muito grande, é importante que se diga, por parte da prefeitura municipal, do prefeito municipal, em que a parada não fosse realizada no Parque Cidade, em que a parada fosse realizada no Horto ou num centro de eventos que ainda nem existe, né? E nós não aceitamos, não porque nós somos intransigentes, não porque a gente não quis colaborar, mas porque a parada, ela tem uma pegada para além de sua cultura, né, para além da questão cultural, uma questão política também, né? Ela é uma política pública de visibilidade, né, através das paradas que nós conquistamos vários dos direitos que nós temos hoje, enquanto comunidade gênero diversa, sexo diversa. E justamente por isso, né, para esta visibilidade ser efetiva, ela precisa atingir a cidade, né? Ela precisa ocupar a cidade. Então, não faz sentido uma parada que não seja na região central da cidade de Limeira, né? Então, através de muito diálogo, muita luta, o nosso mandato, junto com a associação da parada, fizemos o diálogo, fizemos a conversa, fizemos uma verdadeira luta, e conseguimos que a parada não fosse escondida, não fosse esvaziada, e fosse mantida aquela em um parada outro local. É visibilidade, é uma invisibilidade, não pode ser escondido. Né? Aí passamos a ser que a parada seja na marginal leste do Ribeirão Tatu, né? É ainda uma região central, é uma região de muita visibilidade. E nós vamos contar aí com muitas novidades esse ano, Percy, muitas novidades, uma mega estrutura está sendo preparada, está sendo estudada, através da associação do nosso mandato e a Secretaria Municipal de Cultura, para que a nossa emenda, né, a emenda destinada do nosso mandato para o orçamento deste ano para a cultura fosse investida na parada, né? E é isso que nós esperamos que aconteça com grandes novidades. Tem alguma novidade que você pode já que eu falar aqui pra gente? Possa contar? Olha, eu não posso falar muito porque tem alguma aí atração especial, alguma coisinha?
Olha, nós teremos as nossas atrações locais, teremos atração de fora, teremos uma mega atração para fazer um show de encerramento da parada, como é de praxe, né? Isso eu não posso dizer. Prometo, Percy, que eu volto ao seu programa para quando eu puder dizer, quando tiver tudo certinho, contrato assinado, quando eu puder dizer para eu vir aqui no seu programa para poder falar também sobre isso, ou alguém da associação também pode falar. Mas eu posso dizer que nós vamos ter aí um mega palco de encher o olho. Vamos ter parte do recinto, vai ser um recinto de eventos mesmo, criados na Marginal Leste, né? A marginal que anda, aquela marginal que anda tão descuidada, abandonada do poder público. Fechada, né? É uma praça de caminhada, uma pista de caminhada que a população não consegue utilizar ali pela falta de cuidado, pelo olhar especial que a prefeitura já não tem com aquela área, né, que compreende o viaduto da Ford ali, esqueci o nome do viaduto, compreende até a Ponte Preta, né, toda aquela área ali, um importante espaço que fosse fechado, eu até sugeri uma época que ele fosse fechado aos domingos, para prática de esporte, para prática de lazer, quem sabe até a Rua do Grau, né, que eu propositei, hoje causou uma histeria coletiva, né, mas quem sabe até essa rua, mas o importante é que a Secretaria de Cultura, juntamente com outras secretarias, prometeu revitalizar aquele espaço para que a gente possa reinaugurar e reabrir aquele espaço para a utilização do público com a nossa parada do orgulho LGBT. E ali é um bom lugar por causa que é do lado da rodoviária. O pessoal que vem de fora é fácil para achar. É de fácil acesso, né? Nós estamos articulando a possibilidade de termos linhas especiais de ônibus para garantir melhor ainda o acesso. Né, mas o fato é que nós vamos criar ali do zero, né, a Secretaria de Cultura, em parceria com a Associação Nosso Mandato, vamos criar ali do zero um recinto de eventos ali, né, vai ser um recinto fechado, garantido segurança de todo mundo que vai participar, uma área coberta, dispensação de água gratuita, enfim, e um palco enorme, gigantesco, com muitas cores, com muita alegria, com muita decoração, né? Eu acho que tudo que pede um grande evento, né? Nós estamos indo atrás de parcerias, inclusive para colocar uma tirolesa lá, como feito nos grandes festivais. Então, assim, vai estar cheio de novidades, isso eu garanto. Quais, hoje, para você, o que são desde as maiores dificuldades hoje que Limeira tem para fazer, não Limeira em si, mas desde a associação da parada, os obstáculos que existam, que ainda existe, na verdade, porque Limeira é uma cidade extremamente ainda preconceituosa, uma cidade, como é que eu posso falar? Reacionária. Isso. Eu não diria nem conservadora, porque conservador no âmbito da palavra, né? Uhum. Nós podemos ser conservadores e tá tudo bem. O que Limeira reflete muito ainda é um reacionarismo provocado por um espectro político, né, que advém da extrema-direita. Isso não é uma novidade nem no Brasil, mas é um movimento mundial de cercear direitos, né, de querer que a comunidade LGBT volte para os seus armários. Isso a gente já deixou bem claro, não vai acontecer. Então, diante de toda essa ótica, há uma dificuldade de compreensão de que a parada do orgulho LGBT não é apenas uma festa, ela é também festa, é um momento de celebrar o orgulho de experienciar e vivenciar uma identidade de gênero diferente, uma orientação sexual, mas ela é, acima de tudo, uma bandeira política, né? Um momento de deixar a agenda de reivindicação clara nas ruas, para toda a sociedade, né? Para que sejamos vistas, para que possamos celebrar também, possamos comemorar, mas acima de tudo possamos reivindicar. Então há uma dificuldade de parte da população ainda intoxicada com esses pensamentos de extrema-direita, de conservadorismo, né, de reacionarismo, né, como eu costumo dizer. Ainda tem um movimento e uma dificuldade para que se entenda a importância da parada, né? Então, a maior dificuldade que nós
tenhamos aí é derrubar esses muros, né? Convencer a gestão municipal de que é importante, que a parada é uma política pública, portanto, ela deve ser cofinanciada com os poderes públicos, nada impede de uma parceria público-privada, né? De setores econômicos participem da nossa parada, isso nada impede, mas que o poder público deva fomentar isso, né? Então, vencer essas barreiras, explicar à sociedade que nós também existimos, que nós também temos direito de celebrar, de curtir, de brincar e de reivindicar, fomentado pelo poder público, é uma dificuldade muito grande, mas nós, ao longo desses anos, a gente vem mostrando, vem dialogando e vem dando uma abertura a mais para a importância da parada do orgulho LGBT, né? Então é importante que todo município tenha uma parada, que se não houver um movimento social ali, mas que haja pelo menos a sensibilidade dos poderes públicos em se promover a cultura LGBT também, assim como as outras. Como qualquer outro evento, tudo que é feito na cidade gera também renda para a cidade. Isso que é muito importante, que eles parecem que esquecem às vezes. Exatamente, né? É uma ótica da extrema-direita encarar a cultura, por exemplo, como um penduricalho, um mero penduricalho a ser retirado quando se bate qualquer crise, qualquer mínima crise, sendo que é totalmente ao contrário. Né? É a cultura, é a economia criativa que ela por si só gera uma saída para as crises, né? A gente sabe que eventos de massa são importantes porque garante acesso àqueles que não têm eventualmente dinheiro para pagar um show com a família, né? Garante acesso e isso garante lazer, consequentemente saúde, e consequentemente o consumo, né? O giro do consumo local faz a roda da economia girar. Né? Quem vem para a parada vai consumir a sua bebida, o seu lanche, os seus brindes, o que quer adquirir, o que quer comprar, mas é aqui, na cidade de Limeira. É aqui, né? É aqui que vão ser gerados impostos, é aqui que vão ser gerados postos de trabalho, é aqui que vai ser gerado trabalho e renda para a população também em função da parada do orgulho LGBT e pelo tamanho que ela compreende também. Você tem alguma... As últimas paradas, a estimativa de público só tem aumentado nas últimas edições. Só tem aumentado, ainda bem, isso é ótimo. Isso mostra não só o quanto a nossa parada desponta aí no rol das paradas, como sendo uma das paradas melhores do interior paulista, né, maiores, inclusive, com mais atrações, mas também mostra uma abertura no imaginário social sobre as paradas, né. Hoje a gente não vê apenas a comunidade LGBT se divertindo, brincando e dançando numa parada, a gente vê a família toda. Né, a gente vê todo mundo ali, né? Então a gente sempre costuma reafirmar: a parada é, acima de tudo, um momento de reivindicação, mas ela também é uma festa. E uma festa alegre, colorida, divertida, e é para todo mundo. A coisa mais gostosa que tem em uma parada é exatamente isso. Tanto a arte que a comunidade LGBT consegue transmitir, se expressar, desde a cultura drag, de dublar, de performar, e quanto mais as pessoas tiverem acesso, não precisa ser aquilo lá, não precisa ser LGBT para estar na causa, para apoiar, para defender. Quando toda a família tá junto nessa, desde héteros que conhecem a parada e vê como ela realmente é, e isso consegue abranger muito mais o poder de transmitir. De passar mensagem, né? De desconstruir os preconceitos. O que são os preconceitos, per si? Os preconceitos são falsas certezas que as pessoas têm, né? E são falsas certezas que as pessoas não nasceram com elas. Elas adquiriram no processo de formação cultural e histórico que a gente vive, por exemplo. Então, se elas aprenderam a ser preconceituosas ou aprenderam a odiar o outro por ser diferente, por viver diferente... Você nem sabe por que eu odeio. Nesse mesmo processo, ela pode aprender a amar, né? Sim, ninguém nasce odiando, né? Ninguém nasce preconceituoso. É uma aquisição que, ao longo da vida,
culturalmente, historicamente, é introjetado. Se é introjetado o ódio, por exemplo, né, a gente pode muito bem introjetar o amor, fazer uma reviravolta aí, mudar essa chave, virar essa chave e, nesse mesmo processo, desmistificar todas essas falsas certezas que produzem a discriminação, o preconceito e uma série de violências contra a comunidade LGBT. Isa, agora mudando um pouquinho de assunto, Sim. Eu te conheço há muitos anos. Eu lembro que antes da sua carreira, não que você já não era do meio político antes, mas depois que foi eleita vereadora... A política institucional, né, que é dos políticos eleitos. Você nunca mais subiu num palco? Pra fazer, um show? Você sabe que não, eu acho Sente que saudade. A vida política me toma tanto assim, eu preciso de uma dedicação quase que integral da minha vida para fazer política que ainda não me passou pela cabeça, mas é um desejo meu, eu acho legal, eu acho que me liberta, a cultura, né, a arte liberta, né, a arte é libertadora, né, então a gente pode transformar a política em arte também, e a arte também é política. Sente saudade de subir no palco? Sinto sim. Quem sabe nessa parada? Quem sabe? Isa, para você, desses anos todos que você já está à frente lá como vereadora na Câmara, quais para você foram os seus melhores conquistas que você já obteve nesses anos na Câmara? Olha, se você me perguntar qual foi o principal ganho, Percy, dá para elencar né? Um principal ganho, que é a chance de desconstruir os imaginários referente às pessoas trans, referente às pessoas LGBTs, né? Existe um imaginário, né, social a respeito de pessoas trans, sobretudo de mulheres travestis, de que quem exterioriza uma identidade de gênero diferente, ela está fadada a perseguir, né, a prosseguir num destino imperfeito, né, num destino onde só haja a marginalização, né, uma precarização histórica da vida, somente a prostituição como forma de trabalho e renda, né, enfim, e tudo que isso acarreta, né, num histórico de precarização e de marginalização. E a nossa vitória, Percy, foi o maior ganho que nós temos até agora é contradizer esse imaginário, essa ótica e essa narrativa, né? É criar um contraponto. Então, hoje, uma pessoa trans, uma pessoa LGBT aí na sua pré-adolescência, na sua adolescência, quando é que geralmente a gente costuma exteriorizar, né, uma real identidade de gênero, ela tem uma possibilidade de dizer para o pai dela, para a mãe dela, para quem quer que seja, que não é verdade que o fato dela ser trans necessariamente tenha que conduzir a ela a um destino imperfeito. Ela tem a possibilidade de lembrar aos pais, por exemplo, que a Isabeli é uma travesti. É uma travesti como qualquer outra que participa ativamente da política, que foi eleita, que participa de um colegiado importante, que é a Câmara de Vereadores, que ocupa um lugar de relevância e de importância na cidade, na disputa da cidade. Portanto, isso faz dela uma mulher de sucesso. E por mais que queiram falar o contrário, não adianta. Contra fatos não há argumentos. Sou uma mulher de sucesso. Isso é muito bom. E Limeira, só por ter tido você a primeira travesti eleita de Limeira e reeleita, já dá para mostrar que mesmo de pouquinho em pouquinho a cidade está conseguindo ter uma visão, uma mente um pouco mais aberta do que no passado. Se a gente conseguir andar assim, ter mais desde a comunidade LGBT dentro da Câmara, com esse, de pouquinho em pouquinho, você já, só do fato de você, além de ser eleita, ser ainda reeleita, isso é uma grande conquista para Limeira. Com certeza, é uma grande conquista, eu acho que abre portas, eu acho que vai ser uma falha muito grande da minha trajetória se um dia eu não estiver mais vereadora e não houver mais ninguém,
né? Então é importante que se façam outras lideranças, que se façam novas lideranças, para que se amplie as representações, né? A gente precisa sempre buscar e batalhar a democracia plena, né? E na democracia plena, ela precisa ser absolutamente representativa, ela precisa refletir o real da nossa sociedade, né? A ampla maioria da sociedade é mulheres. E, no entanto, nós temos ainda um grande avanço na representação feminina da Câmara de Limeira, mas ainda não chega perto da da realidade da nossa sociedade, né? A nossa sociedade também é composta por pessoas que são LGBTQIA+, pessoas com deficiências, pessoas negras, mulheres, né? E quando a gente olha para um retrato da Câmara Municipal, a gente ainda está muito avançado no quesito representação, né? Porque nós temos 6 mulheres, uma delas trans, travesti, uma outra negra, então nós estamos com um avanço muito grande, mas ainda é pouco. Sim. É pouco, nós precisamos perseguir o horizonte de uma democracia plena, né? E se a gente se a gente trazer isso para a pauta da comunidade LGBT, a gente tem que agenda de reivindicação, a agenda das especificidades da população LGBT é uma das mais atuais no mundo. Então não há uma democracia plena que não se observe os direitos plenos da comunidade LGBT. Mas isso é muito bom, que você acaba sendo uma inspiração também para outras pessoas trans, mulheres trans, homens trans, para estar entrando, para ver que tem, além do futuro, mas tem esperança. Sim, dá esperança para a comunidade ter uma mulher como você na Câmara. Sim, hoje a gente consegue sonhar. Hoje nós temos pessoas trans no Congresso Nacional, por exemplo, maravilhosa Erika Hilton com a Duda Salabete. Hoje a comunidade LGBT já pode sonhar com uma presidenta travesti, né? A atuação da Erika Hilton aspira muito isso, é muito importante. Se nós vamos ter essa realidade aqui na frente, nós não sabemos, mas nós já sonhamos com isso. E sonhar é muito importante, né? Houve uma época em que eu sonhei ser vereadora, por exemplo, em assumir esse cargo de representação, porque é um espaço importante, né? E hoje as pessoas me param e dizem que sonham comigo sendo prefeita, né? Olham para mim e falam, Isabeli, nossa, você contribui muito com a Câmara, mas já está na hora de você ser prefeita, né? Se eu vou vivenciar isso, se eu vou experienciar isso, se eu estarei aqui ainda, né? Se será nessa geração, eu não sei. Mas eu já sei que as pessoas já almejam, já sonham e vislumbram isso, uma possibilidade concreta e real, impensável há uns anos atrás. Sem sombra de dúvidas. E assim, falando, tocando no nosso, tô com minha garganta, esse tempo de chove, de esquenta, garganta ruim, vai... Eu também, tô com a minha voz de derby, não tem jeito. Isa, podemos sonhar em ver uma Isabeli deputada no futuro? Olha, eu também sonho, eu também tenho esse sonho. As pessoas me falam muito sobre o executivo, né? A Isabeli, você tem que ser candidata a prefeita e tudo. Por mim, pessoalmente, como um projeto pessoal, eu não vislumbro, não me vejo, eu acho que eu não tenho perfil para executivo, eu acho que é abrir mão de muitas pautas que para mim são importantes, são caras e que só vou conseguir debatê-las, eu só vou conseguir levá-las para frente, adiante, defendê-las no legislativo, no âmbito do legislativo, que é onde a gente pensa a cidade, né? Onde o executivo faz acontecer a cidade e o legislativo está pensando a cidade, né? Então, alçar outros voos para a Assembleia Legislativa ou até mesmo o Congresso Nacional é um desejo, né? É uma vontade, mas é uma vontade, tem que ser uma vontade coletiva, sim, acima de tudo, senão não adianta de nada, né? Estou aqui à disposição. E para Limeira, você tem existe algum plano, algum projeto para Limeira no seu mandato atual agora que você tem pensado em algum... O que te... Um projeto mais central, né? Eu costumo dizer que a gente atua basicamente sobre 3 eixos estruturantes, né? Que é a defesa das políticas públicas como garantidoras de direitos, né? A gente tem um olhar tenta ter, na maioria das vezes, um olhar muito qualificado, eivado de equidade, né? Que
que não é bem a igualdade, é para se atingir a igualdade. Equidade é tratar o diferente de maneira diferente para que ele possa ser igual, ou seja, aquele primeiro é o que mais precisa. Então, defender as políticas sociais é defender aquele que mais precisa, porque é através dessas políticas que aqueles que mais precisam, os mais pobres, né, vão galgar os seus direitos, né, porque quem já tem dinheiro, às vezes tem muito mais direitos, tem acesso a uma educação de qualidade, a uma saúde privada e tal, e quem não tem esse direito tem que recorrer às políticas públicas, então preciso defendê-las como forma de garantir direitos à população, né, à ampla maioria da população. Um outro eixo estruturante é a defesa da participação popular, né, defender a chegada de mais pessoas, o fortalecimento dos conselhos municipais de políticas públicas, defender espaços de diálogo da sociedade, como audiências públicas, por exemplo. Tudo isso é garantir participação das pessoas na política. Não é só a gente eleger um prefeito, um vereador, uma vereadora, um deputado ou um presidente. É a gente também ter a possibilidade de participar, né, de promover um controle social, ajudar o executivo que foi eleito legitimamente na urna, claro, também a tomar decisões sobre o orçamento que nos pertence, né? Sobre o orçamento. Então, a participação popular também é um eixo estruturante na nossa atuação e que a gente atua fortemente com isso. E também, né, e por último, não menos importante, uma defesa intransigente dos direitos humanos. E aí abrindo um leque gigantesco de possibilidades para a gente poder trabalhar junto a contingentes da população, a segmentos da população que ainda não têm seus plenos direitos garantidos, né? Na corrida da vida, a gente costuma dizer, na corrida da vida, tem gente que está em desvantagem, tem gente que ficou para trás, né? Tem gente... todo mundo nasce num Estado-nação, e nascer num Estado-nação como o Brasil é nascer portador de créditos, e esses créditos se expressam na forma de direitos, né? Direito à alimentação, à moradia, a saúde, a educação, enfim, todos esses direitos que muitas vezes não são garantidos a determinados segmentos da população, seja pelo seu gênero, pela sua identidade de gênero, pela sua cor de pele, pela sua fisionomia, pelo seu físico, enfim, né? Então, combater essas desvantagens também é um mote de atuação do nosso mandato, e é por isso que a gente defende com tanta seriedade, responsabilidade e organicidade a agenda da comunidade LGBT, que é da qual eu pertenço, né? Defender essa agenda não é só defender essas pessoas, é defender também a minha vida, né? A minha existência. É porque que muita gente ainda acredita e propaga aquela falácia que todo mundo tem as mesmas 24 horas. Só que na prática não é bem assim, né? Quando você nasce, você já nasce portador de crédito, só que tem gente que nasce com todos os seus direitos garantidos, né? Quando tem gente que nasce que já tem bens materiais, tem casa própria, nasce dentro de um hospital privado, de um plano de saúde, já cola para dentro de uma creche particular, com uma educação de qualidade. Já tem carro. Já tem como se locomover, tem babás, tem, enfim, todos os seus direitos garantidos. Mas nem é todos, é uma minoria, né? Isso aí a gente está falando dos ricos, dos super ricos, que já têm seus direitos todos garantidos, né? Só que ele não quer garantir o dos outros, o dos demais, né? Ele quer que o pobre sempre continue pobre, né? Ele não quer ver o filho da empregada ocupando os assentos da mesma escola do filho dele, né? Nem no mesmo hospital, nem no mesmo avião, né? E nem fazendo viagens para Disney, por exemplo, né? A diferença é que o filho da empregada ou que a própria empregada parcele essa viagem, por exemplo, em 12 ou 24 meses e o rico compre à vista, né? Mas são esse tipo de garantias e de direitos e de acessos que existe uma casta, né? Uma elite ainda raivosa,
que não aceita esse tipo de ascensão, né? Que pobre tem o seu lugar e ele deve continuar lá. E a nossa trajetória política, aquilo que a gente vem a defender na coisa pública, sempre é para mostrar que é o contrário, que não, nós também temos que ter direitos. Sem dúvidas. Que é isso aí que você falou também, que o rico, ele quer... Se a gente colocar também o LGBT, né, nesse meio dessa soma aí, eles querem que o viado fica no telemarketing e a travessia na esquina. Exatamente, e que não se saia disso, né? Existe um trabalho mais socialmente aceito para uma travesti, que é quando ela dá muita sorte, né? E ela vai trabalhar num salão de cabeleireiro, né? Só que nem sempre é aquilo que ela escolheu para ela. A prostituição nem sempre ela escolheu para ela, e aqui eu não costumo criminalizar a prostituição. Eu acho que é um trabalho destinado a qualquer pessoa adulta e capaz, né? E que escolheu trabalhar com a prostituição, né? Essa é a diferença, a escolha. Eu defendo o mundo em que as pessoas trabalhem com sexo quando elas escolhem trabalhar com sexo, porque elas gostam, porque elas aprenderam e tal, e não por uma imposição da vida ou do destino. Ela né? não tem escolha. É preciso que haja outras possibilidades, que não somente a prostituição. Para você, Limeira, o que Limeira precisa, o que falta atualmente, no seu ponto de vista, o que falta em Limeira? De política pública que você fala, isso aqui falta, é necessário? Olha, são várias coisas que faltam em Limeira. Eu acho que, primeiro de tudo, é o fortalecimento das já existentes. Não adianta a gente ter uma rede de saúde que é referência, para fora no estado e no país, e a gente tem uma fila para exame gigantesca, demorando mais de um ano para ser chamado. Né? Não adianta você ter uma rede de educação básica que também é referência a nível nacional, em nível de Brasil, por exemplo, mas que nós tenhamos ainda 1.500 crianças fora da creche. Né? Isso só em Limeira? Isso só em Limeira. Só em Limeira. Então, esse fortalecimento das políticas falta muito em Limeira, né, para daí a gente poder avançar, né, a gente poder avançar em outros saberes, em outras áreas, e que Limeira possa avançar cada vez mais, né, mas primeiro tem que fazer o dever de casa, né, primeiro, já diria o outro, né, já diria filósofo europeu, não me lembro o nome, mas já diria o outro, é preciso que se mate a fome de pão para que se nasçam outras fomes, né? Outras fomes, a fome do saber, do conhecer, a fome do ser, enfim, mas é preciso primeiro que se mate a fome de pão e faça o dever de casa. Agora voltando sobre a parada, você... A primeira edição da parada foi em 2010 no Horto Florestal. Sim. E naquela época eu lembro que tinha dado um número mais ou menos de 15 mil pessoas, 20 mil pessoas, ou 5 mil, foi uma coisa assim, entre 15 e 20 mil. E foi muito boa para a primeira parada. Essa parada que vai ter agora esse ano, quanto você supõe que pode ter de uma público, expectativa de público? Tá. Agora eu não vou dar spoiler, eu vou segurar. Bom, mas é importante contextualizar. A primeira parada do orgulho LGBT, é importante dizer dessa luta, né? Porque era impensável Limeira, há uns 15 anos atrás, porque nós ficamos alguns anos sem a parada, vamos por uns 15 anos atrás, ter a sua primeira parada LGBT, né? Isso adveio com o Laércio, né? O Laércio, na época do CAD, do Centro de Apoio à Diversidade, o Laércio veio com essa novidade, conseguiu mobilizar uma galera aqui na cidade. Enfim, todo respeito à história do Laércio, à trajetória do Laércio, e como ele impulsionou o movimento LGBT aqui na cidade de Limeira, é imensurável. A gente precisa sempre recordar, sempre lembrar aqueles que abriram as portas para que a gente pudesse estar. E o Laércio foi lá, meteu a cara e fez uma inscrição no PROAC, por exemplo, que é um programa do governo do estado de apoio a programas e eventos culturais, por exemplo. E a primeira parada do Orgulho LGBT de Limeira, que o Laércio inscreveu no PROAC, foi contemplada pelo PROAC,
Eu me lembro até hoje, parece que foi uma verba de 10 mil reais, né? Naquela época era um pouco mais do que 10 mil é hoje, mas que deu para fazer essa festa linda, colorida, divertida no Horto Florestal, que foi a primeira de todas, que deu muita gente. Eu me lembro que eu trabalhava no pedágio, eu estava trabalhando no pedágio, era muito carro de fora, perguntando como é que fazia para chegar no Horto Florestal, que estava indo para o Horto, que ia ter a parada, e, enfim, foi assim, uma grande atividade que despertou assim, um desejo muito grande, não só do Laércio, mas da galerinha que ele conseguiu trazer junto com ele, que ele conseguiu mobilizar. Aí fizeram a segunda, terceira, quarta, quinta, enfim, vieram todas as outras paradas, e só nessa linha de ascensão da parada, né? Então, temos muito ainda para crescer. O Laércio Baraldo, ele mostrou que Limeira era realmente capaz de organizar e tinha porte. Limeira, ele provou que Limeira podia. Sim, que Limeira podia vencer as suas amarras com o preconceito, com a discriminação e deixar com que as gays fizessem festa, né? Com que as gays pudessem celebrar o orgulho, com que as gays pudessem deixar claro uma agenda de reivindicação na rua, por exemplo, né? Então, é muito notável isso que o Laércio conseguiu, através da galera que ele organizou, que ele mobilizou, né? Eu entrei com ele logo depois, aprendi muito com ele também nessa trajetória, né? E você me fez uma pergunta e eu fugindo da pergunta aqui da resposta, né? Quanto esperar de público para essa nossa parada? Né? Olha, de acordo com a atração, que eu não posso revelar, a gente tem aí uma expectativa de que seja a maior de todas, realmente, aí com o público beirando na casa dos 15 a 20 mil pessoas. Isso é muito bom, gente. Nossa, eu ia perguntar uma coisa, fugiu da minha cabeça agora a pergunta, mas... Acontece. Eu vou lembrar. Parada esse ano é 7 de dezembro. 7 de dezembro. Eu até tinha comentado que eu entrevistei o Sonaiô esses tempos atrás aí, e eu até comentei assim com ele, eu falei o seguinte: eu até acho legal parada gay de Limeira ser final do ano, porque eu falei, eu sou saudosista e a primeira parada foi em dezembro. Foi em dezembro. Foi em dezembro. Foi As primeiras foram em dezembro, dia 7, dia 10, por aí. Eu lembro que a de 2010 foi no dia, acho que dia 11 de dezembro, uma coisa assim. Eu lembro que foi muito engraçado porque eu me assumi no dia 16 de dezembro, logo depois. E sabe a coisa mais engraçada? Eu saí na foto minha, na Gazeta de Limeira, na parada gay, eu nem assumido era. Que legal, né? A parada do orgulho LGBT... causando, né, fazendo coisas boas para as pessoas, que é derrubando, destruindo armários, não é? Então, daí eu comentei, eu acho legal ser em dezembro também, pelo seguinte, se você pensar, a gente quer sempre que venha gente de fora, e como assim? 99% do público é CLT. Quando é que o CLT tem mais dinheiro? 13º. Aí ele consegue viajar, vir pra Limeira, pegar um ônibus e vir pra Limeira. Então, a melhor, eu falo, a parada gay tem que ser em dezembro, porque quando as gays têm mais dinheiro, né, pra de gastar. calor, de festa, de carnaval, né? Exatamente. De bloquinho na rua, aquele ar de bloquinho na rua, a gente faz já um esquenta. A gente vai dar um break um pouquinho no Natal, né? Pra deixar um pouquinho a Mariah Carey um pouquinho de lado, pra gente falar da parada, pra gente vivenciar a parada, depois a gente volta a falar do Natal. Mas é bem legal, né? Esse calor, bem no verão mesmo, no calor, não vai ter entrado verão ainda, mas já é clima já vai de verão. O forno começa em... já é clima de verão, de carnaval, de bloco na rua, eu acho que é isso. Acho que vai ser sucesso. Igual a gente falou da família participando da parada. A parada... Meu pai já foi comigo na parada gay. Meu pai, minha madrasta já foram. Então, é gostoso eles conhecerem quando a família vai pra parada, que ela conhece e ela entende que não é aquilo que muita gente fala, que a pessoa tem o preconceito. Sim. E não vai achando que é arruaça, que é que muito os preconceituosos pregam, falam que a parada gay é uma arruaça, que não é verdade. Então,
quando vai a família e vê com os próprios olhos, tá lá, entende que aquilo é uma festa. É muito significativo. O ano passado tentaram cofar, né, como a gente diz, tentaram acabar com a parada do orgulho, tentaram cancelar, boicotar de todas as formas o show da Valesca Popozuda, porque aqueles eivados de preconceitos não concordaram que se gastassem um dinheiro que foi gasto, o cachê que foi gasto com Valesca Popozuda, sendo que é uma artista como qualquer outra, que produz a sua arte, que produz o seu entretenimento como qualquer outro, né? E todo mundo tem que ter o seu espaço. Né, uma família me parou e me agradeceu, né, que ela teve a chance de assistir um show de alguém famoso, em nível nacional, por exemplo, que a Valesca é famosa, né, é muito famosa, e de graça. Né, que se ele tivesse que pagar um show, ele não ia ter dinheiro para pagar para ele, para a esposa e para os filhos que também foram lá assistir. Então eles não agradeceram somente a mim, mas a associação, todo mundo que trabalhou, todo mundo envolvido, e isso para mim é muito significativo, né? É proporcionar para além da cultura LGBT, é saúde, é lazer para aqueles que não têm eventualmente acesso para curtir um show em qualquer outro espaço particular, por exemplo. Quanto mais cultura, melhor, independente da cultura. Quanto mais cultura a cidade investir, que aquilo também. Sempre, desde que o mundo é mundo, existe diferenças, vai ter aqueles que vão querer boicotar, vão querer dificultar. E a pergunta que eu ia fazer com você veio, agora já saiu de novo. Ai, meu Deus do céu. O que eu estava dizendo é cultura. Quanto mais cultura, melhor, independente qual seja. Melhor, é mais diversidade. Voltou que não era nem a pergunta. Não era nem a pergunta. Voltou que eu ia falar e esqueci, mas vamos falar de novo. Não, que a gente falou sobre o que você comentou agora, que o pessoal não gostou por causa do valor do cachê da Valesca na parada. Mas é porque é na parada. Se fosse um cantor sertanejo... Exatamente. Entendeu? Olha, por que cantores sertanejos podem? Milhões com dinheiro público. Com dinheiro público, inclusive. E eu sou a favor. Sim. Eu sou a favor. Vamos chamar Gustavo Lima para fazer um show de graça na Praça Toledo de Barros. Eu sou a favor, eu vou ser a primeira a apoiar. E olha que eu não gosto de Gustavo Lima, mas eu sou a primeira a apoiar, né? Então, esse tipo de ação, ele deve acontecer. Ele é importante, ele faz parte de uma cultura de massa, né? Isso não está fadado apenas à extrema-direita, não. Até mesmo à esquerda, quando desconsidera, por exemplo, os canais abertos de televisão, quando rechaçam programas como Big Brother, por exemplo, como se fosse um programa não cultural, aquilo ali é o consumo de massa. As pessoas consomem aquilo ali, entendeu? E não é pouco. Né? Nós precisamos entender o que está sendo transmitido, porque as pessoas gostam, e trazer isso mais para perto, né? Olha, uma grande maioria da população gosta de Gustavo Lima, não gosta. Mas se houver um movimento em que o Gustavo Lima venha fazer show de graça, desde que seja de graça para todos e todas, não adianta vir num recinto de festa do peão, por exemplo, cobrar horrores para entrar, cobrar horrores para se consumir, para uma família inteira não ter acesso, apenas poucas pessoas. Aí para mim não me interessa. O que me interessa é aquilo que pode dar certo, e o que pode dar certo é o que envolve toda a população, de maneira democrática. Para você, Limeira, a comunidade LGBT de Limeira, ela tem força para um dia no futuro você acreditar que a gente possa ter um prefeito LGBT ou uma prefeita? Eu acho que, e aí não é só de Limeira, viu, Percy, é de um modo geral. A comunidade LGBT caminha para ter os seus representantes, caminha ainda, né? Eu acho que ela ainda não tem ainda uma autonomia, tipo, tenha vencido tanto as suas barreiras com o preconceito, ao ponto de se eleger uma liderança, uma representação da quase totalidade. Eu digo isso porque boa parte dos meus leitores
pertence à comunidade LGBT, né, uma grande parte, eu diria, mas os meus eleitores, ou melhor dizendo, as minhas eleitoras são em ampla maioria mulheres, mulheres à esquerda, não necessariamente LGBTs, por exemplo, mas são mulheres, né? Então, eles querem sempre me rotular como a vereadora dos gays. Eu queria dizer que para mim isso é uma honra e que eu sou também a vereadora dos gays, né? Não sou só dos gays, sou também a vereadora dos gays, das bichas, das sapatões, das travestis, claro, né? Mas não dá para dizer ainda que a comunidade consegue ainda eleger, porque isso é um processo que demanda muito tempo, muita paciência, muita compreensão, lutas internas e externas contra a homofobia internalizada, contra a LGBTfobia internalizada, né? Porque se você tem um grupo estigmatizado que sofre com estigma de tudo quanto é sorte, de tudo quanto é difamação, um grupo difamado, estigmatizado, enfim, que é imposta a ele uma série de violências, para essas todas as violências se sustentarem, ela precisa necessariamente ter uma dinâmica de se espalhar entre nós, né? E daí a chance da gente não conseguir se organizar, né? Muito se fala, mas eu não estou no mundo LGBT porque é só gente falsa, porque uma fala mal da outra, que não sei o que ter, sim, mas isso é produzido para dentro da comunidade para se sustentar. Porque a hora que a gente conseguia se unir, parar, refletir, olha o que estão fazendo com a gente, você é minha amiga, apesar de qualquer coisa, apesar de qualquer diferença que a gente possa ter, você é minha amiga e nós estamos juntas e juntos, é aí que a gente começa a ter a possibilidade de articulação, porque de fato nós somos maioria, né? Porque de fato nós pertencemos a uma minoria da sociedade, porque em direitos, né? Minoritária no sentido de direito e não numericamente falando. Sim. E aí a gente consegue se organizar e começar a eleger representantes, né? A mesma coisa vale para as mulheres, para os negros e negras, que não conseguem ainda ter a sua representação tal qual ela deve ser. Mas o mesmo não acontece, por exemplo, com os neopentecostais, por exemplo, né? Sim. Você não vê um pastor falando mal do pastor do lado, é muito difícil, isso não acontece. Por quê? Porque é uma comunidade que ninguém está morrendo apenas por ser cristão, né? Ninguém morre por ser evangélico, pelo contrário, goza de respeito. Né, goza de espaço de fala e, consequentemente, é uma violência que é muito difícil de se impregnar entre eles. Então, eles conseguem se organizar e eleger os seus representantes. Né? Nós deveríamos fazer o mesmo. Sem sombra de dúvidas. Isso que você falou, eu penso muito disso, que eles não... Você falou... Os pastores, eles não falam mal do pastor X, da igreja Y, isso você não vê. Então. Infelizmente, a gente ainda tem, dentro da nossa comunidade, essa divisão, tem as divisões, as classificações... É sempre aquele maldito hábito de você olhar o defeito, apontar o defeito do outro, né? O segmento da população que mais julga e critica o meu trabalho e a minha atuação parlamentar é a comunidade LGBT, né? Algumas críticas com legitimidade, outras não, outras por pura homofobia internalizada, né? Outras por pura... tentativa de me retirar de onde eu estou, entendeu? Por homofobia internalizada mesmo, né? Ou até mesmo aqueles que estão de dentro do armário atacando quem está fora, né? E eu sou um alvo para esse tipo para esse tipo de pessoa, para essas LGBTs, que essas sim eu gostaria de ver compulsoriamente fora do armário, né? Mas é isso, né? É uma estrutura criada para que isso aconteça, porque senão não sustenta. O machismo, por exemplo, ele precisa de mulheres brigando entre si por causa de um homem, por exemplo. Se a mulher ela perceber que ela não deve brigar com uma outra mulher por causa de um homem, por exemplo, é o homem que vai ficar de fora.
Entendeu? Exatamente. Então, aí começamos a dar um tapa na cara do machismo na maneira com que ele merece. Mais ou menos essa ótica. Isa do céu, olha só, já foi quase... Já estamos no Eita. final do programa já. No final do programa, que gostoso, Olha, Percy, nossa. adorei vir aqui. Olha, muito obrigado por ter aceitado o convite, essa conversa foi maravilhosa. Eu quero que você volte, principalmente quando puder já revelar, dar algumas novidades sobre a parada, que eu quero muito saber o que vai ter, o que espera. Quando liberar, você já pode vir para cá para contar tudo. Pode ter certeza que você vai ter prioridade nisso. A TV Agora sempre também apoiando, sempre junto com a gente, né, divulgando os trabalhos da comunidade LGBT. Isso é importante também numa cidade como Limeira, desconstruir preconceitos sem um mecanismo, um veículo de comunicação que seja de fato democrático, justo, é muito mais difícil. Então é bom poder contar com canais de comunicação como é a TV Agora e como é o seu programa também, porque as gays se acabam de assistir. Mas, Isa, muito obrigado de verdade. Eu te amo demais. Quero muito ver você brilhando mais do que você já está na câmera, na frente de tudo. Você merece isso num nível incomensurável, Isa. Obrigada, meu amor. Eu só tenho 100 palavras para retribuir também. Saiba que a recíproca é verdadeira. A gente se conhece de anos, né? Quero muito te dar novos beijinhos. Não vem, porque eu vou contar esse spoiler. Eu posso dar várias festas eu beijando Percy Alves. Mas podemos repetir, por que não? Mas enfim. Mas adorei, Percy, adorei. Quero voltar mais vezes, com certeza. Tem alguma consideração final que você quer passar para o público? Vou deixar um recado para todo mundo que acompanha o programa Conecta Mais, que eu quero que vocês curtam, comentem, compartilhem, dê like. Cadê minha câmera? É aquela ali. As queridas. Olha só, deixa eu falar com as queridas. Minhas queridas, vamos curtir, dar like, vamos compartilhar, vamos mandar no grupo do Zap, manda no grupo da família também, que é pra perturbar aquele tio bolsonarista. Manda pra lá, porque tem Percy, tem programa Conecta Mais, feito por você, pra você e com você. Isso é importante. Voltarei sempre que puder. Então vamos lá. Parada vai ser dia 7 de dezembro. Qual que é o nome? Ficou tanto fechada aquela o anel viário ali, ó, onde vai ser a parada, que eu nem lembro mais o nome daquela... Marginal Leste Tatu, que é a parte que compreende da Ponte Preta ali até lá no Pontilhão da Porta. Que ela começa ali pela avenida pelo viaduto do Covabra, não é? Isso, pelo viaduto do Covabra. Que é do lado da rodoviária. Eu não sei ainda se nós vamos fazer uma concentração ali, logo no começo, ou se nós vamos fazer na Praça do Barros, lá em cima mesmo, e a gente descer encaminhado. Mas isso tudo, vocês vão ficar informados. Basta acompanhar as minhas redes sociais, vereador Isabeli Carvalho, no Facebook, no Instagram, e também as redes da Associação da Parada do Orgulho de Limeira. Acompanhem lá, sigam lá. Muito obrigado, mais uma vez, por ter participado do nosso programa aqui hoje. O programa é gravado, gente. Hoje é quarta-feira, né? Hoje é uma quarta. Vai pro ar no sábado, no final de semana, vai pro ar já o programa. E é isso, pessoal. Muito obrigado por acompanhar a gente. Muitas novidades ainda vai vir sobre a parada. Isso é só o começo. E é isso. Até a semana que vem. Muito obrigado. E acabou, gente.